alguns poucos lugares aqui, algumas cadeiras ali, se você quiser sentar. Talvez aí de trás você não esteja conseguindo ver, mas daqui eu estou vendo para você. Se você preferir sentar para ouvir a palavra mais bem acomodado, tem algumas cadeiras aqui à minha direita, no caso sua esquerda, e também à minha esquerda, no caso sua direita. Aqui, ó. Isso. Maravilha. Glória a Deus. João capítulo de número 9 foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração para essa noite. Oh, aleluia. Deus é poderoso. Quem achou pode dar um amém? Amém. Diz assim o texto sagrado. Quando Jesus ia passando, viu um homem cego de nascença. E os discípulos de Jesus lhe perguntaram: Rabi, quem pecou? Este ou os seus pais para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem os seus pais. Mas isto aconteceu para que se manifestem nele as obras de Deus. Devemos fazer as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra, fez lodo com a saliva e aplicou nos olhos do cego. E disse: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. E o cego foi, lavou-se e voltou vendo. Então os seus vizinhos e o que dantes o tinham visto a mendigar, perguntavam: não é este o que estava sentado pedindo esmolas? Alguns diziam que era ele. Outros diziam: parece com ele. Mas ele mesmo dizia: sou eu. Verso 24 e 25. Chamaram pela segunda vez o homem que tinha sido cego e disseram a ele: dá glória a Deus, sabemos que esse homem é pecador. Respondeu ele: se é pecador ou não, eu não sei. Uma coisa sei: eu era cego e agora vejo. Você pode dar um glória a Deus por essa palavra? Se você puder, coloque sua Bíblia no seu assento e dê a mão à pessoa que está ao seu lado. Oh, aleluia, Jesus. Segure a mão da pessoa que está ao seu lado. Se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Segure com firmeza a mão desse irmão, dessa irmã que está ao seu lado. E se você depende de que Deus fale com você, se você ama quando ouve a voz do Senhor falar com você, se você é dependente da direção de Deus para tomar decisões, para dar prosseguimento à sua vida, curve a sua cabeça, feche os teus olhos e ore comigo agora. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos por essas noites e manhãs, por todos esses dias, Senhor, tão abençoado em que o Senhor tem nos concedido nesse lugar. Tu tem marcado essa terra com palavra, tu tem marcado essa terra com boa semente, tu tem marcado essa terra com lágrimas, com súplicas, com oração. Eu sei que o teu Espírito tem regado, intercedido por nós com gemidos inexprimíveis. E nessa noite, uma vez mais, junto com os meus irmãos, eu elevo a minha voz em concordância com a tua igreja, até o trono da tua graça, até o trono da tua glória, até o centro da tua vontade soberana. E te rogo, Senhor, fala conosco, que não haja absolutamente nenhum impedimento. Senhor, abre os nossos ouvidos, como também o nosso coração. Desata também a nossa mente, que em nós nesta noite haja todo o intelecto, toda a inteligência necessária, toda a abertura, Senhor, possível, para que nós possamos estar totalmente inclinados a ouvir a tua voz. Senhor, nos dá um coração humilde para entender o que o Senhor quer falar, nos dá um ouvido submisso para aceitar aquilo que o Senhor quer falar, nos dá uma mente
comprometida com aquilo que o Senhor vai dizer, para que todo o nosso corpo, a partir desta noite, comece a viver em função de praticar, de exercer, Senhor, de realizar o comando da tua palavra. Aonde houver um crente de ouvidos atentos, aonde houver um ouvido que esteja ao alcance da palavra profética nesta noite, alcança ele, impacta ele com mudança, com transformação, com conversão, com libertação, Senhor. Nos dá crescimento nesta noite, assim como um músico afina o seu instrumento para tocá-lo. Senhor, Senhor, faz assim comigo nesta noite, faz assim com os ouvidos que te ouvem neste dia. Ó Espírito, eu te chamo nesta noite. Espírito, passe em revista o nosso meio, aplane na nossa vereda, convence-nos da verdade que liberta e transforma e glorifica o teu nome, Senhor. Em nome de Jesus, quem concorda, diga. Amém. Senta dizendo assim, fala, Deus. Quem sabe pede, diga, fala. Toca-me com brasas. Se você puder, mantenha seus olhos fechados mais alguns instantes e diga. Fala com a sua alma. Fala, Deus. Sim, alegre. Fecha o olho, bota a mão no coração, diga. Fala. Fecha o olho, meu irmão, bota a mão no seu coração, diga. Fala, Deus. Sem a palavra de Deus não somos nada. Toca-me. Quem depende dele para tudo, diga. Fala, Deus. Diga mais forte. Fala, Deus. Sim, alegre atendo ao teu mandar. Amém, aleluia. Glória a Jesus, aleluia. Nós estamos diante de um milagre. E os rapazes aqui já tiveram uma oportunidade e sabiamente usaram uma canção que confirmou aquilo que o Senhor trouxe ao meu coração, um milagre. Milagre é coisa que só Deus faz. O homem não faz milagre. Quem faz milagre é Deus. Milagre é feito na autoridade de Jesus. Eu me lembro que Pedro, chegando à porta do templo chamada Formosa, por volta da hora nona, nele mesmo jamais teria poder para colocar de pé o coxo que ali estava. Mas olhando para ele, despertou a fé, liberou uma palavra de autoridade no poder que há no nome de Jesus, e disse para ele: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E imediatamente estendeu a mão sobre o coxo, o puxou, e a Bíblia diz que ele andou. E não diz apenas que ele andou, não. Diz que ele andou, diz que ele pulou, diz que ele saltou e que foi para dentro do templo louvar e dar graças a Deus. Olha para o seu irmão e diga: milagre. Não, você ficou sem graça, não falou. Vou te dar mais uma chance. Olha para ele ou para ela e diga: milagre. Isso, milagre. O Senhor, ele não parou de realizar milagres. Ele continua realizando milagres e ele determinou sobre a nossa vida poder para a execução desses milagres. Ele disse: eu vos dou o poder. Pisareis serpentes e escorpiões, destruirão cadeados, fortalezas, pelejarão contra hostes espirituais da maldade que habitam nas regiões celestiais. O Senhor liberou com poder, ele disse: coisas maiores do que estas que eu faço, vocês também farão. O povo tinha tanta fé, dado ao ensinamento que os discípulos tiveram, que teve gente que criou a ideia de colocar alguns aleijados à sombra de Pedro pelo lugar em que ele passava. Não porque a sombra tinha poder, mas porque a fé move milagres.
E Pedro passando apenas com a sua sombra era o suficiente para que algumas pessoas de fato e de verdade saíssem do quadro de estarem aleijados ou cegos ou qualquer impossibilidade do tipo. Milagres existem, milagres acontecem, milagres são sobrenaturais na sua realização, mas são reais na sua evidência. Infelizmente, a gente vive um tempo onde parece que as pessoas não creem mais em milagres. Talvez porque a gente guardou na nossa memória que milagres somente Jesus fazia, e realmente somente Jesus faz, mas Ele não faz apenas enquanto o verbo vivo encarnado, ou seja, enquanto Ele esteve em carne entre os homens, não. O seu poder continua em evidência, e muito mais até do que esteve quando Ele esteve sobre a terra. Porque quando Ele esteve sobre a terra, os lugares que tinham a possibilidade de vivenciar milagres através da sua pessoa, eram apenas os lugares em que Ele estivesse de corpo presente, em pessoa. Então, se Ele passasse em Samaria, só Samaria recebia. Se Ele passasse na Judéia, só a Judéia recebia. Se Ele estivesse em Betânia, só Betânia recebia. Agora, no dia em que Ele foi assunto aos céus, aleluia! Oh, aleluia! Aí Ele deixou muito claro entre os discípulos, dizendo: aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei presente. E aonde Ele está presente, milagres continuam acontecendo. Às vezes dá uma impressão que isso só acontecia quando Jesus passava. Mas João vai relatar agora, no capítulo de número 9, e ele vai usar a conotação do verbo no gerúndio, dizendo: quando Jesus ia passando. Eu sempre dou atenção a essa parte do texto, porque João está contando algo que aconteceu no passado, mas a narrativa dele é como se Jesus estivesse fazendo naquela hora. Por isso a conotação está no gerúndio, passando. Ela está em movimento, mas que fique claro que João está trazendo o relato do passado no tempo presente. Então ele poderia ter dito quando Jesus passou. Ele poderia ter dito quando Jesus passava, mas não, João tem essa característica. E aí ele vai dizer quando Jesus ia passando. Oh, aleluia! É algo que aconteceu no passado, mas ele fala como se estivesse acontecendo na hora em que ele está escrevendo. Oh, aleluia! Talvez seja porque João, quando ficou preso na ilha de Patmos, ele teve a oportunidade de conhecer aquele que foi, aquele que é e aquele que há de vir. Ele teve a oportunidade de conhecer aquele que era, aquele que é e aquele que continuará sendo por toda a eternidade. João teve a oportunidade de caminhar com Cristo antes da sua morte de cruz. Antes da morte de cruz, ele caminhou com ele, encostou a sua cabeça sobre o peito de Jesus. Ele andou com ele, ele sabia a cor dos seus cabelos, o jeito de amarrar a sua sandália, o tipo da veste que ele usava. Depois Jesus, desfigurado de tanto ter sido golpeado na cabeça com canadas na cruz do Calvário, João vai conhecer esse Cristo e também vai vê-lo. Depois ele vai estar com o Cristo que ressuscitou sem mancha, ressuscitou sem inchaço, ressuscitou sem hematomas, o Cristo que ressuscitou apenas com a marca dos cravos nas mãos. Ele agora vai se erguer, vai ir ao encontro onde estavam, por exemplo, João e Pedro, e ele vai ver esse Cristo e vai dizer: Pedro é ele, e vai ter a oportunidade de estar com o Cristo ressurreto. Este Cristo ressurreto vai caminhar durante 40 dias sobre a face da terra. Depois desses 40 dias, em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, a Bíblia diz que ele vai ser assunto aos céus, voltando como primícias para o seu Pai. Naquele momento se cumpre a palavra e o salmo que Davi havia salmodiado messianicamente, quando ele dizia: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. E o porteiro pergunta: quem é este o Rei da Glória? E a comitiva angelical vai adiante de Jesus dizendo: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. E o porteiro está perguntando: quem é este o Rei da Glória? O Senhor poderoso na guerra. Ele é o Rei da Glória. Este salmo messiânico, ele vai ser vivido, vai se tornar realidade em Atos no capítulo 1,
quando a Bíblia diz que os anjos vão recepcionando uma comitiva de Jesus até por dentre as nuvens, e ele começa a subir, a subir, a subir e a sumir diante dos olhos de todos que estavam presentes. Pedro, João e os demais vão ficar olhando para o alto, impactados com aquela cena, sem show pirotécnico, sem ilusionismo, sem mágica. Jesus está subindo apenas pela força do seu poder, guiado pelas asas do vento e sendo recepcionado por uma comitiva angelical, e a Bíblia diz que ele vai subindo. Aí, um anjo fica aqui e diz: varões galileus, que é que estáis olhando para as alturas? Porventura não sabeis que o mesmo Cristo que viste subir agora em nuvens de igual forma há de voltar por entre elas? E saíram dali para orar. Depois disso, João não viu mais. A última imagem que ele tem é do Cristo ressurreto. Sumiu. Agora ocorre que ele vai ser preso e vai estar encarcerado na ilha de Patmos. Quando isso acontece, a Bíblia diz que ele vai ser arrebatado numa visão em espírito. Oh, aleluia! Não adianta, irmãos, pode prender braço, pode prender perna, ninguém prende a nossa mente, ninguém amarra a nossa alma, ninguém amarra o nosso coração. Jesus vai falar com a gente a hora que ele quiser falar, não importa aonde nós estivermos. Prendem o corpo, mas ninguém segura a alma. João é arrebatado em espírito e o Senhor lhe dá uma visão. E nesta visão, ele contempla o céu, ele contempla multidões, ele vê o linho puro, ele vê o trono, ele vê um monte de coisa. De repente aparece um anjo diante dele, ele se dobra diante do anjo, e o anjo diz para ele: não faças tal, porque eu sou o teu conservo. Mas é só o começo da visão em Apocalipse capítulo de número 1. Depois disso, João continua a contemplar todas as coisas que o Senhor está revelando para ele no céu. E de repente, a palavra do Senhor vai dizer que vai chegando diante dele um homem. Oh, aleluia. Ele não conhece esse homem. Esse homem chega diante dele em características que nunca antes foram vistas por ele. A Bíblia vai dizer que seus cabelos são brancos como a lã. Vai dizer que o seu rosto é como o sol quando sai na sua força. Tenta olhar para a bola do sol meio-dia para ver se você consegue. Não consegue. O que João está dizendo é que o rosto deste homem é como o sol ao meio-dia. Aí ele diz que ele está vestido, que na sua coxa direita está escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele está cingido com uma espada, e quando ele abre a sua boca, ele se assusta, e a Bíblia diz que ele cai como morto. É difícil a gente entender isso, falta fé, mas hoje vai entrar em nome de Jesus. Porque quem lembra que eu disse que ele está arrebatado em espírito numa visão? Aí na visão a Bíblia diz que ele cai como morto. Não, você não entendeu. A visão é tão forte que nem em espírito ele aguenta ver o que ele está vendo no espírito. Até o espírito cai. Está entendendo o que eu estou querendo dizer? Nem em espírito ele suporta o que está sendo demonstrado no espírito. Caiu numa visão como morto. Mas o Senhor tranquiliza ele, estende sobre ele as suas mãos, dizendo: João! Ei, eu imagino a situação de João, que não sei quem é, mas ele chamou pelo nome. Só chama pelo nome quem conhece a gente, sim ou não? Sim ou não? Ele não fez psiu, ele não fez ei, ele não falou homem. Ele disse: João! Sabe o que João está vivenciando? João está olhando para alguém. João caiu como morto em espírito, diante de alguém que ele pensa não conhecer. Mas o seu primeiro pensamento, quando ouve o Senhor lhe chamando João, é entender: eu não sei quem ele é, mas ele com certeza me conhece. João, sou eu. Aí pegou, aí acabou tudo. Porque você só fala sou eu quando a outra pessoa conhece você. Já viu filho casado ligando para a casa de pai e mãe? Liga aí, se na hora o pai não reconhece a voz e diz: quem está falando? Fala: ué, mãe, sou eu. Não é assim que a gente faz? Ué, você não conheceu, rapaz? Sou eu. Coisa de quem tem intimidade, verdade ou não? Aí enquanto João provavelmente está pensando: eu não sei quem ele é, mas ele sabe quem eu sou. Aí ele diz: João, sou eu. Ele está dizendo: agora pegou, porque eu conheço também. João, sou eu. Não temas. Provavelmente a mente dele está: eu quem? Eu quem? Já viu quando alguém se aproxima de você e diz: fulano, sou eu. Eu estive contigo no dia tal. Falei assim, você me viu, estava com a roupa assada. E você está ali buscando o gatilho da memória para lembrar quem é.
A mente de João provavelmente está assim: eu quem? Eu quem? Eu quem? Eu quem? E ele diz: sou eu, aquele quem? Aquele quem? Aquele, estive morto, meu Deus, morto. Estive morto, mas vivo estou. Como é que é isso? Está morto, mas vivo está? Só conheço um, só um. Só um que esteve morto, mas vivo está. Só um. Você sabe por que ninguém ainda conseguiu me convencer a me dobrar diante de nenhuma outra religião, diante de nenhum outro credo, diante de nenhuma outra fé senão o Senhor? Porque todas as outras dependem que alguém, algo em espírito, tome posse de um outro corpo, de um objeto, para que aquela crença seja passada de geração em geração. Todas as outras religiões trabalham nessa perspectiva. Falando a grosso modo, todas elas dependem de que um espírito, uma palavra, uma visão seja passada, não como ensinamento, mas ela seja passada ou para um objeto, ou para uma pessoa. Assim é a encarnação e assim é muitas outras que pautam na mesma verdade. A verdade do Evangelho é a única que nós precisamos crer apenas pela palavra e acreditar naquilo que aconteceu. Agora, eu não consigo me dobrar diante de nenhuma outra por causa disso que eu vejo em Jesus, por causa disso que João viu em Jesus, por causa disso que a igreja vê em Jesus. Todos os outros dependem de um corpo, todos os outros dependem de um objeto. Me apresente uma outra religião, me apresente uma outra fé, me apresente uma outra crença que tenha como o único precursor dessa fé, o único precursor desse movimento morto e ter vivido, ressuscitado. Aí você vai dizer: ressuscita no corpo de muitas outras pessoas. Não, essa não. Me mostra uma outra que o Senhor dela seja o mesmo que morreu e não pegou o corpo de ninguém para ressuscitar. Foi o mesmo que morreu, foi o mesmo que ressuscitou e foi o mesmo que foi assunto aos céus. Levante a sua mão e dê graças a Jesus. Ele é Senhor dos vivos e dos mortos e não depende de ninguém para nada. João vai olhar e ele vai dizer: sou eu, aquele, estive morto, mas vivo estou. E tenho a chave do inferno e da morte nas minhas mãos. Daí em diante, João vai perceber que ele é o que era, o que é e o que há de vir. Depois você dificilmente vai olhar no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João falando com prerrogativas do passado. Na maioria das vezes ele vai falando gerúndio. Ele sempre vai trazer as coisas do passado que Jesus dizia, como se Jesus estivesse fazendo naquela hora. Bendito seja Deus pelos pregadores que pregam assim. Bendito seja Deus pelos pastores que lideram assim. Bendito seja Deus pelos cantores que cantam canções assim. Bendita seja os intercessores que intercedem fazendo orações assim. Assim como, irmã Camila, entendendo que aconteceu no passado, mas ele continua fazendo. Entendendo que aconteceu no passado, mas ele continua operando. Ele não vai dizer quando Jesus passou. O capítulo 9 ele vai revelar quando Jesus ia passando. Se você ligar a sua mente com Deus aí agora, você vai entender que independente de vê-lo no corpo físico, ligado em espírito, ele continua passando. E se ele está passando, continua operando milagres, continua ressuscitando, continua curando. Pega na mão de alguém aí que está ao seu lado, segura na mão dessa pessoa. Segura, meu irmão, segura na mão dessa pessoa, diga para ele ou para ela, profetize assim: olha, ele está passando, aproveite a oportunidade, porque aonde ele está passando, milagres acontecem. Tem milagre. Talvez quem está do seu lado pense: mas eu não acredito. Que bom que você não precisa da fé dele para que o milagre de Jesus aconteça na sua vida. Não, irmã Camila, eu preciso do quê? Eu preciso crer que ele está passando aonde eu preciso. Eu preciso crer que ele está passando aonde eu desejo. Jesus vai passando. Eu quero que você entenda nessa noite a ótica do milagre, para que você creia que milagres acontecem. Eu sempre digo isso: milagre não é para quem precisa. Milagre é para quem deseja. Milagre é para quem espera. Desde a antiguidade com o ouvido não se ouviu e nem com o olho se viu um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam.
para aqueles que nele geram expectativa, para aqueles que nele realizam projeções, para aqueles que nele têm sonhos. Ele trabalha em prol de quem espera, de quem deseja, de quem projeta, de quem acredita. A Bíblia agora vai dizer que quando Jesus ia passando, viu um homem cego de nascença. Quando Jesus passa e olha para o homem, todo mundo começa a fazer da vida do homem tese de especulação teológica. Começam a olhar para o homem, os discípulos, vendo que Jesus olhara para ele primeiro, e dizem: Rabi, quem pecou? Este ou os seus pais para que nascesse cego? Os discípulos estão interessados em saber qual é a razão para ele ter o que ele tem. E o que é que ele tem? Cegueira, uma deficiência na visão. Ele não enxerga. Quando Jesus ia passando, viu um homem cego de nascença. Aí Jesus vai passando, olha para ele, e imediatamente os discípulos percebem o interesse de Jesus na vida do cego e começam a especular aquilo que está acontecendo. Rabi, foi quem? Foi o pai? Foi a mãe? Estão querendo uma resposta. Quando você observa a sociedade olhando para ele depois que ele foi curado, depois que o Senhor colocou o lodo, depois que ele lavou, ele abriram os olhos, aí você vai ver os vizinhos e todo mundo da comunidade local passando por ele dizendo assim: não é este o esmoleiro? Não é este que pedia esmola? Olha isso. Os discípulos olham para aquilo que ele tem, cegueira. A sociedade olha para aquilo que ele faz, pede esmola por causa da cegueira. Jesus é o único, e é por isso que nessa noite eu desejo que, se ele for levantar um missionário aqui, que seja um missionário com o coração dele. Porque enquanto os discípulos olham para aquilo que ele tem, e a sociedade aponta aquilo que ele faz por causa do que ele tem, Jesus é o único no verso 1 que para olhar quem ele é, independente do que ele faz e independente do que ele tem. Jesus é o único, olha o verso 1. Quando Jesus ia passando, viu um homem, cego de nascença. A cegueira vem no último estágio da colocação de Jesus, de João acerca de Jesus. Primeiro ele vai falar de quem ele é. Olha aí, quando Jesus ia passando, viu um. Vem comigo. Quando Jesus ia passando, viu um homem. Jesus não estava atentando apenas para aquilo que ele tinha. Jesus não estava atentando apenas para aquilo que ele fazia. Os discípulos queriam saber de onde vinha o que ele tinha. A sociedade queria saber se aquele que tinha era aquele que fazia o que fazia. Jesus não. Quando Jesus passa, a Bíblia vai dizer: e passando Jesus viu um homem. Que Deus levante em nosso meio pessoas com o coração de Jesus para que milagres aconteçam. Para que milagres aconteçam. E vidas verdadeiramente sejam resgatadas pelo poder sobrenatural do sangue de Jesus. É necessário que passemos a olhar as pessoas, não por aquilo que elas têm, menos ainda por aquilo que elas fazem, mas por aquilo que elas são. Antes de ser um cego, ele era um homem. Antes de ser um esmoleiro, ele era um homem. O que Jesus está falando é que viu ali um ser humano. O que João está falando é que encontrou humanidade onde havia deficiência, encontrou humanidade onde havia esmola. A palavra do Senhor vai dizer, Jó, capítulo de número 1, quando ele mesmo, o Senhor, dá testemunho de Jó a Satanás, ele não vai encher as palavras do testemunho que vai dar de Jó a Satanás para falar de nada do que Jó tinha, para falar de nada do que Jó fazia, porque nada daquilo que o homem tem chama a atenção de Deus, nada daquilo que o homem faz surpreende a Deus. Ele é onisciente, ele é onipresente, ele é onipotente. É por isso que a obra que ele está interessado em fazer em nós é uma obra de dentro para fora, uma obra que trabalha no caráter, uma obra que trabalha na humanidade, uma obra que trabalha na nossa natureza humana, uma obra que aperfeiçoa a nossa personalidade, uma obra que desperta em nós os nossos talentos, uma obra que expurga
de nós todo pecado que é oculto, toda iniquidade, toda mentira, uma obra de dentro para fora. Quando ele vai dar testemunho de Jó a Satanás, Jó era o camarada mais poético da época. O livro de Jó tem um conteúdo tão forte dentro da filosofia que até hoje ele é de dificuldade de interpretação para a maioria daqueles que querem estudar o livro de Jó. Jó era o homem mais rico que havia na terra de Uz. Jó tinha tanto camelo que não se podia contar, tinha tanta riqueza que não se podia contar, ele tinha tanta sabedoria, tanto vernáculo, tanto traquejo na palavra, que ele mesmo vai dizer que quando ele chegava na cidade, sentava na cadeira, cada um segurava a perna de uma cadeira, levantava para o alto e ovacionava ele, provavelmente dizendo: Jó o sábio, Jó o rico, Jó o homem dos maiores banquetes, mas o Senhor, quando vai dar testemunho de Jó a Satanás, ele diz: tens tu visto meu servo Jó? Não há nesta terra homem. Olha aqui para mim. É possível ser o que Deus quer que você seja, independente do que você tem. Não há nesta terra homem. É o que ele vai dizer. E ele vai falar das riquezas? Não. Porque não há nada que chegue na tua mão que primeiro não tenha passado na mão de Deus. Nada. Você pode segurar pepita e pepita de ouro. Rapaz, isso não chama a atenção de Deus. O ouro quem dá é dele, o ouro é dele, a prata é dele, a glória é dele, o poder é dele. O poder de aquisição das nações vem da mão dele. Davi vai salmodiar e ele vai dizer: se tu dá, eles têm, se tu retém, eles choram. Porque o homem não tem nada, nem coisa alguma se do céu não lhe for dada. Aí Deus vai dizer: tens tu visto meu servo Jó? Não há nesta terra homem reto, íntegro, sincero, temente a Deus e que se desvia do mal como meu servo Jó. Falou de alguma coisa que ele tinha? Falou daquilo que ele fazia? Só falou características de quem ele era. A humanidade está preocupada em ter. A humanidade está preocupada em fazer. E Deus está procurando alguém que queira ser. Que queira ser imagem e semelhança daquilo que foi projetado desde o início da fundação do mundo. Levante a sua mão. Eu profetizo uma identidade espiritual e verdadeira para você, na terra e no céu, meu irmão. Seja, pega na mão de pelo menos duas pessoas aí e diga: seja, olha para ele aí, para ele e diga: seja o que Deus quer que você seja. Joera. Aí Satanás, Satanás diz assim, aqui, mas claro que ele é assim. Tu serve ele de balde? Tira o que ele tem e coloca na minha mão. Vou parafrasear. O que o diabo está colocando diante de Deus é o seguinte: ele é porque ele tem. Tira o que ele tem para o Senhor ver quem ele é. E porventura Deus não sabe quem é e quem não é? Aí o Senhor, no texto não há titubio, porque Deus é Deus. Ele diz assim: tudo que ele tem é teu. Aí ele vai lá e entra na casa dele de uma vez só, mata os filhos tudo de uma vez só, destrói o telhado, de uma vez só, empobrece, de uma vez só, acaba com a saúde, de uma vez só, lhe entrega úlceras, de uma vez só, acaba com tudo que ele tem. E já não lhe dá nem mais condições de fazer o que ele fazia, porque muito do que a gente faz depende do que a gente tem. Tirou o que tem, já não fazia, só sobrou quem ele era. Vamos ver se ele é mesmo? Quando perdeu tudo, aí a Bíblia diz que ele dobra o joelho. Ele se rende em prostração e em adoração. E ele diz: o Senhor deu. O Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Aí Satanás volta.
vida pela vida, está desesperado, porque ele pensou que Jó era porque tinha. Aí Deus falou, tira o que ele tem para tu ver quem ele é. E ele viu Jó continuando a ser adorador. Aí ele volta para Deus e diz, olha aí, vida pela vida e tudo que o homem tem pela sua pele ele dará. Aí o Senhor diz, não, chega, acabou. Porque você queria tocar no que ele tinha para ver quem ele era. Agora que tu viu quem ele era, tu ficou com a cara grande. Sabe por quê? Vou parafrasear só para a gente entender o contexto. O que ele está dizendo é o seguinte, você pediu para tocar no que ele tinha porque você pensou que ele era porque ele tinha. Aí lá no capítulo de número 42, a Bíblia vai dizer que o Senhor restitui para ele em dobro tudo que ele tinha antes. E aí tem gente que fica de longe falando, é porque tem. Não, não, não. Vê se você entende. Satanás tocou no que ele tinha porque pensou que ele era, porque ele tinha. Quando tirou o que ele tinha e ele continuou sendo, Deus deu em dobro. Que isso, irmã Camila? Deus está querendo dizer para mim e para você, ei, ter não é garantia de ser, mas se você for, eu te darei. Se você for, eu te darei. Ele restituiu para Jó em dobro tudo aquilo que ele tinha. Aí alguém olha e pensa, será que ele é porque ele tem? Deus está dizendo, não, ele tem porque ele é. É por isso que eu vou dar para ele. É tudo para ele. Quem é Deus? Deus é alguém que olha para aquilo que o ser humano é. Você sabe por que igreja nenhuma, missão nenhuma, discipulado nenhum dá certo quando quer criar métodos para mudar o ser humano de fora para dentro? Esse homem, ele era esmoleiro. Sabe por que ele pedia esmola? Porque ele era deficiente. Jesus não veio tratar do que ele fazia, porque se trata do que ele faz, ele não deixa de ser quem ele é. Agora, se trata quem ele é, ele só vai fazer o que fazia se quiser. Quer viver milagre? Mostra para Deus quem você é. Quer viver milagre? Conta para Jesus quem você é. Deixa Jesus ver quem você é. Não, não é a sua reputação. Não é o que pensam ao seu respeito. É quem você é na sua origem. Passando Jesus viu um homem. Os discípulos viram um cego, a sociedade via um esmoleiro, mas Jesus via um homem. Jesus viu um ser humano. Quer ser missionário? Antes de olhar para uma prostituta, veja que ali tem uma mulher. Quer ser missionário? Antes de olhar para um homossexual, veja que ali vai um coração de um ser humano. Quer ser missionário? Antes de dar um chute na canela do cracudo, olha ele do alto da cabeça e lembra que ele é a imagem e semelhança daquele que também projetou a sua vida. Jesus vai passar. Jesus olha pra gente pelo que a gente é. E se eu não estivesse pregando, eu já tinha dado 3 glória e 4 aleluia. Porque hoje ele está falando pra mim e pra você. Não é o que você faz, não é o que você tem. Eu te chamei por aquilo que você é. Jesus viu o homem. Alguns olharam para aquilo que ele tinha. Outros olhavam para aquilo que ele fazia. Jesus olhava além do que ele tinha, além do que ele fazia, e conseguiu ver quem ele era. Ele se torna alvo de comentário quando Jesus olha para ele. Tem gente que entrou hoje aqui atribulado. Porque na cegueira do mundo, ninguém olhava para a gente. Ninguém queria saber da nossa vida. Ninguém ficava comentando com que dinheiro a gente pagava a nossa cerveja. Ninguém ficava olhando com que dinheiro cada um comprava a sua droga. É Jesus olhar e as especulações começam. Impressionante. Tinha um monte de cego, um monte de coxo, mas só a vida dele virou alvo de especulação. Por quê? E tem gente que está atribulado de ver estar igual cego. Quietinho, a Bíblia diz que ele era cego, não diz que ele era surdo. Se ele ouviu ou não ouviu, eu não sei. Eu sei que ele ficou ali aguardando, ligadinho.
E tem gente que está desesperado. Irmão, porque estão falando de mim? Irmão, porque eu entro no Facebook, é só indireta. Porque eu olho na internet, estão só me cutucando, aquilo ali foi para mim. E aquela olhada, e os comentários, e minha vida virou assunto de janta. E a vida do fulano agora é o assunto do almoço. E tem gente agora querendo saber se o dinheiro vai para missões mesmo. E se a coisa está sendo feita, será? E você fica triste. Jesus está dizendo, era para você ficar alegre. Por quê? Eles não se interessaram pela vida dele porque a vida dele era interessante. Eles se interessaram pela vida dele porque eles perceberam que Jesus olhou para ele. Havia muitos outros cegos, muitos outros deficientes, e sobre nenhum deles houve uma tese, uma especulação sobre de onde veio, por que faz, por que é. Agora, acerca dele, sim. Por quê? Está no verso 1. Passando Jesus, viu. Quem viu? Quem olhou para ele? Quem parou para enxergá-lo? Quem quis cuidar dele? Quem chamou a atenção? Jesus. Jesus, quando Jesus olhou, comentário começou. Quando Jesus olhou, a especulação começou. Rabi, foi ele ou foi os pais? Aí você vai dizer, não, irmã, é só interesse de discípulo. Discípulo que é discípulo não afirma, pergunta. Eles estão olhando para Jesus e estão dizendo, Rabi, quem pecou, foi ele ou foram os pais dele? Se eles quisessem aprender de verdade, não perguntariam se era o pai ou se era ele. Perguntariam, Rabi, por que ele está assim? Não, eles já perguntam fechando o cerco. Rabi, é só falar, foi ele ou foi os pais? Porque um dos dois a gente já sabe que foi. E você está aí desesperado. Sabe por que estão querendo falar de um tempo para cá? Porque Jesus olhou para você. Jesus está olhando para você agora. Jesus está olhando para você agora. Irmã Camille, se ele está olhando para mim, se ele está olhando para você, é sinal que ele está considerando algo a teu respeito. Irmã Camille, será que é algo ruim? Eu tenho certeza que não, porque ele é o Pai e o Pai também é nele. E aquilo que Isaías falou acerca do Pai é: eu sei que pensamentos tenho de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim a qual desejais. Ei, meu irmão, olhe para mim. Jesus está dizendo: não fique triste com o que você tem vivido até chegar ao ponto do milagre. As afrontas, as especulações, as indiretas, os ataques estão acontecendo porque Jesus olhou para você. E quando Jesus olhar para a gente entra em evidência. Levante a sua mão e adore, porque Jesus está dizendo: eu vi você. Foi porque ele te viu. Foi porque ele te viu. Porque quando você não era nada, ninguém falava nada. Sabe por que estão falando agora? Porque ele te viu. Quando você andava com roupa que não era tua, carro que tu não comprou, ninguém se metia na tua vida porque tinha medo até de você. Agora que botou a Bíblia debaixo do braço, tem gente querendo saber: será que está indo para a igreja mesmo? Será que essa aliança é da mulher dele mesmo? Jesus está dizendo: descanse e fique em mim. Isso tudo é porque eu te vi. Isso tudo é só porque eu te vi. E eu vou responder. Eu agora estou falando no exercício da palavra profética. Jesus vai trazer resposta para quem tem especulado acerca da tua vida. É tempo de resposta. É tempo de resposta. É tempo de resposta. Jesus vai trazer resposta. Rabi, quem pecou? Ele ou seus pais para que nascesse cego? Aí a resposta de Jesus: nem ele, nem os pais. Aí deu um nó. Porque o que eles conheciam dentro da cultura judaizante, aquilo que eu ouvia dizer de orelhada, era que os filhos carregariam os seus pecados ou os pecados dos pais. Só que Jesus disse: eu não vim para desfazer da lei, eu vim para fazer cumprir. E no cumprimento da lei, o sangue perdoa pecado. Só que no cumprimento da lei, toda vez que tinha pecado, tinha que ter sangue. Toda vez que tinha pecado, tinha que ter uma vítima. E Jesus não. Jesus é vítima suficiente para todo pecado, em todo tempo, até que venha o juízo. Nem ele, nem os pais. O que eles falaram, falaram de orelhada. Tem gente falando de orelhada.
Estão falando do que ouviram dizer, não estão falando do que sabem. Mas mesmo assim falam, porque quem não sabe quer fingir que sabe. Tolo, porque a Bíblia diz que até o tolo se passa por sábio quando cala a boca. Se tivessem ficado de boca fechada, não tinham tomado uma resposta que tinha dado nó na mente. Nem ele, nem os pais, mas isto aconteceu para que se manifestem nele as obras de Deus. Ué, como assim? Nem ele, nem os pais. Isso é profético. Quando eu estou de posse dessa palavra, o Senhor falou comigo, declare, porque é profético. Virá de Deus, de Jesus, como veio para os discípulos, uma resposta que surpreenderá até os maiores profetas. Virá de Deus, no nome de Jesus. Surpresas que não foram reveladas nem para aquela irmã que sonha até o profundo do oculto do escondido. Alguém está olhando e está pensando, ela é assim porque a mãe dela é assim, o pai dela também era assim, e é por isso que ele é assim, e eu conheço essa família. E de repente Jesus aparece, não importa mais o que ela faz, nem o pai, importa o que eu vou fazer agora. Nem ele, nem os pais, mas isso aconteceu para que se cumprisse nele as obras de Deus. Convém que façamos a obra enquanto é dia, porque a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Jesus estava ali naquela hora, e ele ia fazer naquela hora aquilo que precisava ser feito naquela hora. Surpresa. Ele é a terceira alternativa na questão do verso 2. Irmã Camila, como a terceira, se só tem duas, ou ele ou o pai? Pois é, surpresa. O Senhor está dizendo, eu sou uma resposta que os profetas ainda não te deram. Não, você não está entendendo. Deixa eu falar com os irmãozinhos do manto, que eles vão entender. Jesus está dizendo, eu tenho uma resposta que nem aquela dirigente do ciclo de oração que vê tudo, nem para ela eu contei. Eu vou fazer uma surpresa que nem aquele teu parente que sonha tudo o que acontece na família, não tem ele, nem ele sabe. E aí você fica desesperado dizendo, Senhor, tu não fala. Oh, quando ele fala a gente espera, mas quando ele não fala é surpresa. E hoje ele te trouxe aqui para dizer, sabe por que eu não tenho falado? Porque na hora de fazer, eu vou te fazer uma surpresa. Eu vou fazer algo que eu não falei. Eu vou fazer mostrando. Levanta a tua mão e toma posse. Toma posse dessa palavra, meu irmão. 2016 ainda tem surpresas, coisas que ainda não foram faladas, verdades que ainda não foram contadas, milagres que ainda não aconteceram. Jesus está dizendo, eu vou surpreender muita gente que está achando que vai vir ou de um canto ou do outro. Só que eu vou abrir um caminho que ninguém espera. Ele vai abrir um caminho que ninguém espera. Uma porta onde não tem portal. Você entrou aqui hoje talvez com duas alternativas. Que nem os discípulos. Que nem a samaritana, João capítulo 4. Ela está lá. Quando precisa pedir perdão pelo pecado, ela diz assim, mas aonde é que se deve adorar? No templo ou no monte? Jesus surpreende ela dizendo, nem no templo nem no monte. Por quê? Você sabe que a salvação vem dos judeus. O que ele está dizendo é o seguinte, se fosse para receber oferta por expiação do seu pecado, só sacerdote em Jerusalém, no templo. O que ele está dizendo é, para ser aceita a expiação do seu pecado, você teria que ir no templo, mas você é samaritana, no templo você não entra. E no monte não adianta, porque no monte quem não aceita sou eu. Porque os samaritanos haviam pervertido a lei e criado um lugar de adoração que não era conveniente, nem estava de acordo com a lei. Aí ela diz, Senhor, no templo ou no monte? Aí ele diz, nem no templo nem no monte. No templo porque tu não pode entrar, e no monte porque eu não recebo. Ué, se não posso nem no templo nem no monte, o que eu faço? Aí ele cria a solução, mas a hora já chegou. Já vem e fala contigo. Meu irmão, ela esperava tudo, menos isso.
Ela esperava qualquer coisa, menos essa. Aí ele dizem que os verdadeiros adoradores não adorarão nem no templo, nem no monte. O que ele está dizendo é, não vai ficar esperando mais, traduzindo para nós, o culto da Santa Ceia para pedir perdão. E nem vai ter que ficar mais fazendo uma cambada de campanha louca para tentar dar método àquilo que você sabe que precisa fazer agora. Aí ele está dizendo, a hora está diante de você, a hora sou eu, o altar sou eu, o sacrifício sou eu, e eu te perdoo agora, mulher. Recebe! Em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai, nem no templo, nem no monte, mas em espírito e em verdade. Mas antes disso, ela está lá pensando, no templo ou no monte? Aí Jesus chega, nem no templo, nem no monte. Tem gente que ainda não entrou. Então vou ter que ir lá onde você está agora, para te fazer entrar, para não fazer essa cara de brisa e fingir que não é com você e não é da sua vida que eu estou falando. Entrou hoje aqui dizendo, Senhor, porque tu sabe. Ou ele sai de casa ou saio eu. Se eu te disser que hoje Jesus veio na palavra para dizer para você, se eu te disser que não sai nem tu nem ele. Tem homem aqui que entrou desesperado, dizendo, Senhor, ou eu vendo carro, ou eu peço um empréstimo para aquele cunhado que me humilha desde o dia que eu me casei com a irmã dele. Aí o Senhor veio hoje através da palavra para dizer, filho, e se eu te disser que tu não desfaz de nenhum bem e nem te humilha para quem te odeia? E se eu te disser que eu tenho uma resposta que tu não espera? E se eu te disser que eu tenho uma saída de solução para você? Pega na mão de alguém, profetiza e diga, tem surpresa. Tem surpresa. Declara, 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 declara. Diga, tem surpresa. Quem crê? Quem crê? Quem crê? Tem surpresa de Deus para você. Tem surpresa. Papai do céu vai chegar e vai mostrar através de uma atitude. Uma porta vai abrir. Um telefone vai tocar. Uma cura vai chegar. E quando alguém perguntar de onde veio, você vai dizer, surpresa! Pai, faz surpresa na vida do teu povo, Senhor. E tendo dito isto, vou ficar aqui que ele está meio perigoso. E tendo dito isto, cuspiu no chão, fez lodo com a terra e a saliva e aplicou nos olhos do cego. Fala lodo porque é saliva. Mas o ideal é lama. Vem comigo e diga lama. Diga lama. Fez lama e jogou nos olhos do cego. O cego estava numa situação difícil porque já era cego, sim ou não? Aí quando eu olhei o cego sujo de lama, eu falei, Jesus, que prova. Já era cego e ainda ficou sujo. E a impressão que a gente tem quando encontra verdadeiramente com Jesus é essa. Que aquilo que já era ruim parece que fica pior. E se você me diz que não, é porque ainda não encontrou com ele em pessoa. Lama, em toda a Bíblia Sagrada, como no meio secular, fala sobre denúncia. Eu vou dar um exemplo. Quando pode ter uma noiva, toda de branco, com Swarovski, pérola, tudo. Pode ter um homem de terno, branco, alvo, de linho, cambraia, do pé à cabeça. Se passar num lugar que tiver barro e sujar de lama algum canto, pode estar maravilhoso. Com uma roupa que ninguém nunca nem viu no bairro. Mas quando olharem para você, antes de dizer, você está bonito, você está um espetáculo, vai dar um desespero tão grande, porque a lama traz denúncia e vai dizer assim, fulano, você viu? Sujou. É assim ou não é? A lama tem um poder de denúncia. Jesus agora pega a saliva, mistura com o pó da terra, joga nos olhos do cego. É um tipo de lama. Joga nos olhos dele. Está expondo ele. Porque está demarcando o local da deficiência. Jesus jogou no braço? Jogou na perna? Jogou somente na região 2? Porque a cegueira fica nos? Jesus demarcou a área da deficiência, expôs, trouxe para fora, denunciou. Não adianta, algumas curas e alguns milagres só acontecem depois que são denunciados. E uma das obras que Jesus faz é ajudar a gente a colocar para fora, a denunciar aquilo que já acompanha a gente há muito tempo. A lama serve como ponto de denúncia para demarcar o local do milagre. E aí eu não aguento essa geração. A minha. Que por vezes acha que estar perto de Jesus é estar cada vez mais vaidoso. Que estar perto de Jesus
é sentir-se cada vez mais santo. Quando, na verdade, quem aqui já teve uma experiência com Deus, nem que seja através de uma oração, sabe que quando você ora mesmo, quando o Espírito te conduz a uma oração verdadeira, quando nessa oração ou num louvor, você consegue lembrar-se dos seus pecados, arrepender-se deles, ser constrangido pelo amor de Deus, você não se sente santo, você se sente impuro. E é aí que você chora mesmo, de arrependimento, verdade ou não? As melhores orações não são aquelas que conseguimos fazer clamores altos, são aquelas que a alma falou em dias que a gente não conseguiu pronunciar palavra alguma. Verdade ou não? É por isso que as orações mais sinceras e as que obtêm respostas mais rápidas são aquelas que são feitas em meio à dor. Porque na dor a hipocrisia não acha lugar. A dor não tem nada a perder, a dor entrega tudo. Quando a gente chega perto de Jesus o suficiente para viver um milagre, a gente não se acha o máximo, a gente lembra o quão sujo estamos. Quem tem se achado o máximo, andando por cima da carne seca, como se fosse um dos 24 anciãos, é porque ainda não chegou perto de Jesus o suficiente. Quem chega perto dele não cresce, quem chega perto dele diminui. Quem chega perto dele não fala, quem chega perto dele deixa ele falar e inclina para ouvir o que ele tem a dizer. Quem chega perto de Jesus não sobe, quem chega perto de Jesus desce. Ele denuncia. Eu rogo da parte de Deus, a começar por mim, que o Senhor unte de lama as áreas deficientes da nossa vida. Ele coloca lama e talvez alguém pense, tadinho. Oh, coitado. Já era cego e ainda está sujo. Só que quando ele era só cego sem estar sujo, ir para qualquer lugar não mudava a cegueira dele. Ele era cego, agora está sujo, mas acabou de falar com Jesus. Acabou de ter uma palavra de Jesus. Acabou de ter um toque de Jesus. Acabou de ter uma direção de Jesus. Então talvez quem está de fora, quando vê Jesus denunciando as nossas deficiências, olhe e diga, ei fulano, está sujo. Sabe qual é a sua resposta para eles hoje? Peraí, porque quem jogou a lama também me disse aonde lava. Quem jogou a lama também me disse aonde enxágua. Jesus olha para o cego e diz, vai ao tanque e lava-te lá. Ei, Jesus está dizendo, eu posso denunciar, mas ficar sujo é opcional. Não falta água, não falta tanque, não falta perdão. E aí ele vai ao tanque de Siloé, lava o rosto. Quando ele lava os olhos, rebai de rebacalachou. Ele vai ao tanque e quando ele lava os olhos, ele joga água. Eu ouvi o Espírito de Deus falar assim comigo. Você sabe que horas ele jogou água no rosto? Eu disse não. Ele disse para mim, pois é. Porque foi na hora que ele jogou a água que ele passou a ver. Não foi na hora que Jesus jogou a lama. Quem fez o milagre? A água ou Jesus? Ô gente, tem dúvida? Quem fez o milagre? A água ou Jesus? O milagre estava quando Jesus tocou ou na água? Quando Jesus tocou, gente. Ô, gente, quem faz milagre é Jesus. Quando Jesus tocou. Só que quando Jesus tocou, Jesus jogou lama. Quem lembra, diga eu. Com o olho fechado, joga lama, dá para ver? A cura veio na hora da denúncia. Mas a evidência do que Jesus já tinha feito só ia vir na hora da água. Escuta, ele já estava curado, mas ainda não sabia, porque não podia abrir os olhos para ver. A restauração da sua visão aconteceu na hora que Jesus tocou e jogou a lama. Só que estava de olho fechado, então ele já estava, mas não sabia. Vai para o tanque. Aí o Senhor falou comigo. Senhor, para quando é o milagre? Ele falou assim para mim. Para a hora que você determinar.
Por que, Senhor? É para quem crê, gente, porque a Bíblia diz que o que não é por fé é pecado. O Senhor falou comigo. Eu curei na hora que eu joguei a lama, mas Ele só viu a cura na hora que Ele jogou a... Tem coisa que Jesus liberou para você agora. E sabe quando você vai ver? Só quando você botar em prática o que Ele mandou você fazer. Se você decidir botar em prática hoje, hoje mesmo acontece. Agora, se você já determinou que vai abraçar o fulano de tal só no Natal do final do ano, então só vai acontecer no final do ano. Mas fique ciente que Jesus já liberou agora. Não porque eu estou esperando o domingo para reconciliar. Não porque eu estou esperando o culto assim assado para voltar. Jesus está dizendo, isso aí é com você, o tanque está lá. Só fique ciente que eu já joguei a lama e a cura já veio. A palavra já foi liberada, a unção já foi liberada, a misericórdia já foi liberada. Ele jogou a água, lavou o rosto. Isso não está na Bíblia. Isso sou eu que estou falando. Irmã Camila, fala só o que está na Bíblia, só que isso eu não consigo. Isso que eu vou falar agora eu não consigo não falar. Porque é o que eu chamo de conjectura lógica. Quando ele joga a água, pense numa pessoa que é cega desde que nasceu. Nunca viu nada, a começar por ele mesmo. Nem ele sabe como ele é. Jesus mandou ele se lavar no tanque. Tem gente que já entendeu. No tanque, o tanque é apertado, mas tem uma entrada de luz que reflete o que chamamos de espelho d'água. Volto a dizer, não está escrito. É o que chamamos de conjectura lógica. Não fere a palavra, não fere a doutrina, mas não consigo me inibir diante de uma realidade tão presente como essa. Imagine você, não vou nem falar dele. Imagine que você é cego desde que você nasceu. E de repente você está diante da visão. Lava o rosto. A primeira coisa que ele sente é a água. E vai lavando. E o tato dos olhos, da vista, de tudo. E vai. De repente ele vai perceber. De repente você percebe. Você percebe um reflexo. E você percebe que o reflexo é um ser humano, não é um pássaro, não é um cachorro, não é uma águia. Você, não vou falar do cego, vou falar de mim e de você. Você viraria as costas sem esperar a água parasse de se mover, sabendo que ela tem poder de refletir o que está diante dela? Você nunca se viu. Você não sabe quem é você. De repente você percebe que a água tem o poder de refletir o que está sobre ela. Quem aqui se veria antes de tomar banho, antes de ver pai, quem aqui usaria esse tempo para olhar a si mesmo? Só esses dois ali? Tem mais alguém aqui com um instinto natural humano que pararia para ver a si mesmo? Levante a sua mão e diga, eu aqui. Por quê, irmão? Porque é um processo natural. O Senhor falou comigo. Milagre é quando você passa por um processo de santificação e você não usa o que Ele fez por você para denunciar nada de ninguém. Aquilo que Ele tem feito em você tem como obra fazer você avaliar a você mesmo, reconhecer a você mesmo, ver aonde estão os seus próprios erros, as suas próprias falhas. O homem volta e está todo mundo dizendo, não é o esmoleiro. Rapaz, nessa hora me dá uma raiva. Mas ele é mais crente que eu, aleluia. Porque o povo está vendo um garoto que era cego, agora é um homem e está curado. E de vez de dizer, rapaz, não era o cego que está curado, não. O povo olha dizendo, não é o esmoleiro. Ai, que raiva. Por quê? Porque a sociedade é assim, ela te rotula só pelo que você faz. Mas ele não quebra o pau, não. Ele olha e diz assim, sou eu mesmo. Sabe o que ele está dizendo? A pessoa é a mesma, vocês só não vão mais ver fazendo a mesma coisa. A pessoa sou eu mesma, vocês só não vão mais ver eu fazer a mesma coisa. Por quê?
Para pedir esmola tinha que ter deficiência. Jesus curou a deficiência, então não pode mais pedir esmola. Irmã Camila, não entendi. Vai entender agora. Jesus está dizendo, quando eu tratar de quem você é, eu não vou precisar mexer no que você faz. Porque quando eu tratar de quem você é, você vai estar impossibilitado de fazer o que você fazia. Volta ele e eu encerro aqui. E obrigado pela sua paciência. Volta ele e causa aquele furdunço. Olha o esmoleiro está vendo, o cego passou a ver. Aí mandam chamar, chama. Aí ele vai. Diante da lei. Conta como é que você foi curado. E os homens estão querendo procurar ocasião para prender Jesus. E era sábado. É muita surpresa para fariseu. Conta aí como é que tu foi curado. Ele jogou lama, eu joguei água e vi. Perguntam segunda vez. Como é que tu foi curado? Ele jogou lama. O homem Jesus jogou lama. Eu joguei água e vi. Manda chamar os pais dele, esse maluco. Isso não nasceu cego, não. Esse Jesus é pecador. Aí chama os pais. Esse menino é cego desde que nasceu? Esse homem? É cego desde que nasceu. E como é que ele viu? Ora, pergunta para ele tem idade. Ninguém quer se comprometer. Glória a Deus, porque milagre é assim. Ninguém vai poder explicar o que Jesus está fazendo na nossa vida. Chama ele de novo, última vez diante da tribuna. Homem, fala a verdade. Esse homem é pecador. Dá glória para Deus. Aí ele diz. Você, aí eu entendo por que Jesus chamou ele. Eu entendo por que tinha tanto cego, mas Jesus curou esse. Porque ele causou furdunço na cidade, comentaram a vida dele, o milagre foi propagado. O Bartimeu não, o Bartimeu foi curado na hora, ninguém falou mais nada, foi ali e passou. Agora ele não, teve comentário, repercussão. E você está dizendo, Senhor, por que minha vida é assim, as coisas são assim? E o Senhor está dizendo, porque convém glorificar o meu nome. Convém glorificar o meu nome. E quanto mais gente comentar, melhor. Quanto mais gente souber, melhor. Porque convém glorificar o meu nome. Convém glorificar o meu nome. Convém glorificar o meu nome. Aí olham para ele era bom para glorificar o nome do Senhor. Porque ele falava bem. Aí disseram, fala, dá glória a Deus. Ele diz, ué, vocês querem saber o milagre de novo? Está escrito aqui. Vocês estão querendo ouvir de mim porque vocês querem seguir a ele? Olha como ele é ácido. Esse tá bom para ser pregador. Aí eles diziam assim, nós não. Nós somos discípulos de Moisés. Vai tu ser discípulo deles. Ele diz, vai ele saindo. Se é pecador ou não, não sei. Uma coisa eu sei, eu era cego, acredite vocês ou não. E agora, eu vejo. Você está glorificando, mas vai glorificar dobrado agora. Sabe o que o Senhor está dizendo? Não espere comemorações do seu milagre. A sociedade não precisa aplaudir a obra que Jesus fez na sua vida para você ter certeza que Ele fez. Quem precisa saber é você. O que o Senhor está dizendo para mim e para você é: não espere apoio e não espere patrocínio quando o foco for glorificar o nome de Jesus. O que Ele está dizendo é: não permita que a tristeza de quem não crê atrapalhe a alegria de quem já recebeu. Ele está dizendo: se você sabe o que Ele fez, glorifica. Se você sabe o que Ele fez, glorifica. Irmã, mas o meu pai não acredita, a minha mãe não acredita, o que minha família pensa, o que a minha comunidade... Quem é esse homem? Porque quando esse homem tocou nele, ele era... Quando esse homem tocou nele, ele era... E quando curou ele, jogou lama. Então mesmo que tivesse curado, não pôde ver. Responda para mim, ele sabia quem era Jesus? Não sabia. Tem um homem lá fora, olha isso. O homem está lá fora esperando. Jesus é esse homem. Está do lado de fora esperando. E diz assim para ele: homem, tu crê? Ah, gente, Jesus é terrível. Diz assim: homem, tu crê que quem te curou é o Filho de Deus? Aí o homem também, a Bíblia diz que ele era cego, não diz que ele era surdo. Aí ele está lá do outro lado dizendo: como crerei se não sei quem o é? Ah, danado.
Como crerei se não sei quem é? Ele quer ter certeza. Jesus acaba com suspense e diz assim: sou eu que falo contigo. Aí ele responde: creio. Deixa eu chegar o mais perto que eu puder de você. Não se preocupe não que eu não vou cair. Homem, tu crê que quem te curou é o Filho do Deus vivo? Como crerei se não sei quem é? Sou o que falo contigo. Creio. Aqui. Ele creu porque Jesus estava falando com ele ali? Não. Ele creu pelo que Jesus estava fazendo naquela hora ou pelo que Jesus fez antes? Antes. Jesus, na verdade, retornou ali, ou melhor, foi até ali, para dar àquele homem uma oportunidade de reconhecer quem ele já conhecia. E ele reconheceu porque já o conhecera antes, quando foi curado. Ou seja, creio porque eu sei o que tu fez. Creio porque lá dentro eu acabei de dizer, o homem chamado Jesus, e agora eu sei que é você. Creio porque eles estão lá dentro doido para te pegar e queriam saber se era o Senhor, e agora o Senhor está aqui, então eu sei que o Senhor é aquele que estava lá. Aquele que jogou lama em mim. Agora eu sei que aquele lá é o Senhor aqui. Olha aqui. Jesus foi lá para dar para ele uma oportunidade dele reconhecer. Sabe o que Jesus tem nos dado nessa noite? Para algumas pessoas em especial que estão aqui, uma oportunidade de reconhecer quem elas já sabem quem é, mas ainda não reconheceram. E quer ver que eu vou te provar? Tem gente crente, temente a Deus, batizado, servo do Senhor, militante na igreja local, que pelo menos uma vez na vida, se tiver mais de um ano de crente, e se já tiver tido alguma experiência com Jesus aqui, pelo menos uma vez na vida, lembrou-se de alguma coisa do seu passado, antes de ser convertido, ou antes de mesmo sendo crente, mas não tinha compromisso com Deus. E pelo menos essa frase aqui, uma vez na vida você já disse. Irmã, eu estou lembrando de um negócio aqui que me aconteceu. Quem sabe um carro que capotou, uma alergia que você teve e ficou internado, uma parte do corpo que quebrou, mas era para ter dilacerado. E aí tem gente que quando lembra desse fato, eu estou trazendo exemplos, mas a sua vida você conhece, e diz assim: rapaz, sabe o que eu estou lembrando aqui agora? Que eu ainda não tinha compromisso com Deus, mas Ele já me guardava. Verdade ou não? Estou exagerando? Estou exagerando? Tem gente aqui que está lembrando de situações agora, enquanto eu estou terminando, e ele está dizendo: realmente, rapaz, na década de 80 aquele carro capotou 6 vezes e eu sobrevivi. E aí você diz: mole, nem para a igreja eu ia, mas naquele dia só pode ter sido a mão de Deus, Ele já me guardava. Ô crente, e você acha que Ele só passou a te guardar no dia que você começou a servir? Se fosse assim, não tinha nem metade da metade hoje aqui para contar a história. Mas a maioria que está aqui com humildade consegue admitir dizendo: irmã Camila, porque o Senhor é tão bom que já me guardava antes de eu saber quem Ele era. Verdade ou não? É o que Ele está fazendo com esse cego, com esse ex-cego. Você vê como é que a sociedade só lembra do que a gente tem, do que a gente faz. E tem gente que está aqui nessa noite que sabe quem é Ele, sabe que é Ele quem tem te guardado até aqui, sabe que é Ele que tem te livrado até aqui. E nessa noite Ele está te dando uma oportunidade de reconhecer toda hora. Tu crê que quem te trouxe nessa noite para ouvir esta palavra foi eu? E o que Ele está dizendo é: se você crê, então reconhece. Porque a maior ingratidão não acontece quando somos ingratos com quem está do lado de fora, mas quando somos ingratos com as nossas próprias experiências.
Tem gente hoje aqui que foi selado por Deus, foi chamada por Deus. Quem sabe se afastou dos caminhos do Senhor, ou então nunca serviu a Deus em nenhuma igreja. Eu sei que nós estamos numa maioria de crentes, mas talvez nessa noite tem alguém aqui que se afastou dos caminhos do Senhor e sabe que é Ele que tem te guardado até aqui. E o Senhor está dizendo: por que você não volta e reconhece que você sabe quem eu sou? Irmã Camila, mas eu não consigo me firmar. Isso é um outro processo. O processo de agora é o processo do reconhecimento. O ladrão da cruz chegou para Jesus e disse: Senhor, se possível for, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus olhou para ele e disse: Filho, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Quantas santa ceia ele tomou? Ele desceu no batismo de João? Ele ouviu alguma palavra que Jesus pregou? Porque não dava tempo. Senão, com certeza, ele teria feito todo o processo. O que o Senhor está trazendo para nós é que isso faz parte de um processo que começa quando você reconhece. Tem gente que está aqui que frequenta a igreja. Tem gente que está aqui que veio para o Semipa porque ama ouvir a palavra de Deus. Mas na hora que a gente pergunta: quem quer sair do lugar e reconhecer Jesus como único Salvador? Você fica no seu lugar: ah, irmã, mas Ele sabe o que está no meu coração. Se Ele sabe, reconhece, porque não é coisa de Camila, não é coisa de igreja, é coisa de Jesus. Foi Jesus que disse: aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está no céu. Mas aquele que se envergonhar, Ele não diz não crer, Ele diz: aquele que se envergonhar de mim diante dos homens, eu também o envergonharei diante do meu Pai que está no céu. Nesta noite, Jesus está dando uma oportunidade para algumas pessoas que Ele tem guardado, que Ele tem livrado, que Ele tem abençoado, e Ele está dizendo: aproveita a oportunidade e reconhece. Reconhece o que você já acredita, porque você crê. Aí eu não aguento. Tem gente que está aqui me ouvindo e tem um discurso que não combina com a verdade. É incoerente. Porque tem gente que diz assim: irmã, eu não consigo ficar crente. Ou eu não... Ah, irmão, eu não estou te chamando para usar saia ou gravata. Eu estou te chamando para reconhecer o que já existe em você. Se existe uma fé em você, uma certeza de que o único Deus verdadeiro e o único mediador, intercessor entre Deus e os homens é Jesus de Nazaré, é uma incoerência você ficar sentado quando Ele está te dando a oportunidade de reconhecer. Vamos fazer assim? Toda a igreja fica de pé glorificando a Deus nessa noite. Toda a igreja de pé. Ó, eu vou aqui de cima contar de 1 a 3. Quando eu disser 3, vai sair do lugar e vai vir ao altar de Deus. Qualquer homem ou mulher, independente do que tem, independente do que faz. A questão hoje aqui não é essa. Vai sair do lugar e vai vir ao altar de Deus para reconhecer aquilo que já acredita, mas que ainda durante a sua vida não o fez. Então, se hoje você estiver afastado e precisa fazer um concerto com Deus, seja imbuído aí de 15 segundos de coragem para que a sua vida seja transformada. E aí, quando eu disser 3, você sai do seu lugar e vem ao altar de Deus fazer um concerto. Se você nunca serviu a Deus em nenhuma igreja evangélica, mas hoje quer reconhecer que Jesus é o teu Senhor, e se arrepende de ter passado tanto tempo sem reconhecer isso, você também vai ter a oportunidade. Aí você vai sair do seu lugar e vai vir ao altar de Deus, e nós vamos orar por você, porque eu quero orar por você hoje aqui. Eu vou contar de 1 a 3. Os meninos vão puxar um hino para te dar um tempo, coragem. E se você reconhece, irmã Camila, realmente, enquanto a irmã pregava, eu entendi que Ele tem me guardado até aqui, eu preciso reconhecer. Você vai sair do seu lugar e vai vir ao altar de Deus. 1, talvez você seja filho de crente, mas isso não te garante salvação. Você também precisa reconhecer. 2, não é apenas um dia comum, é um dia em que Jesus está passando por aqui e está te dando uma oportunidade. 3,
Toda amarra que prende caia por terra. Agora você é livre. Faça uma escolha. E se você é essa pessoa que hoje precisa reconhecer, sai do seu lugar agora e venha ao altar de Deus, que eu quero orar por você. Oh, aleluia. Volte para Ele, vem para Ele. Se você é essa pessoa, a oportunidade está aberta para você agora. Glória a Deus. Será que tem mais alguém aí? É para hoje ainda? Dá para ser hoje? Preciso tanto de uma chance. No altar agora, aquelas pessoas